Olá, meu nome é Clara Espíndola Tchumi, eu curso História no Campus Curitiba. Minha pesquisa se chama Ditadura Militar no Brasil, Repressão e Perseguição aos Professores, Alunos e Instituições Educacionais do Paraná, com recorte temporal que vai de 1964 a 1985. A minha orientadora foi a professora doutora Valquíria Litarrenck. Para introduzir, é necessário saber que a ditadura civil-militar brasileira, ocorrida entre 1964 e 1985, atingiu todos os níveis da sociedade. A reorganização da educação nacional e a perseguição de indivíduos considerados subversivos afetaram diretamente o cenário educacional. Aqueles que não se enquadravam no modelo idealizado pelo regime eram monitorados e, se considerados perigosos aos olhos do Estado, chegavam a sofrer violências psicológicas e físicas, incluindo tortura. Desde 1948 estava em vigência a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil era país signatário. Então, as violações cometidas durante o período do regime militar podem ser classificadas como crime contra a humanidade. A presente pesquisa tem como objeto a repressão do Estado brasileiro durante o período da ditadura civil-militar e, para isso, foram analisados documentos que compõem os dossiês da Delegacia de Ordem Político-Social, ou DOPS, do Arquivo Público Paranaense. Os objetivos dessa pesquisa foram investigar os processos políticos e policiais sofridos por professores e estudantes em instituições paranaenses por meio da DOPS entre 1964 e 1985. Identificar os vestígios de formas de resistência de professores e estudantes nesse período e compreender como a ditadura civil-militar feriu os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa foi uma pesquisa qualitativa, exploratória, com análise documental. Foram utilizadas fontes primárias, os dossiês DOPS, e secundárias, que foram os estudos e produções já realizados sobre a temática. Como resultado de pesquisa, foi possível constatar que os professores e estudantes foram perseguidos e violados durante o regime militar. Foram analisadas 160 fichas individuais produzidas pela DOPS e dessas, 125 pertenciam a professores e estudantes paranaenses. Essas fichas comprovam a perseguição sistemática e o cerceamento de liberdades individuais desses indivíduos. As fichas, na sua maioria, possuem entradas mensais e ou anuais com as atividades particulares e públicas de professores e estudantes. Das fichas analisadas, 111 eram de professores e 17 pertenciam a estudantes. A maioria dos indivíduos fichados era homem. As acusações mais comuns nas fichas eram a participação em greves, seminários e reuniões com temáticas voltadas para política, direito e cidadania. Além disso, havia acusações por amizade com elementos considerados suspeitos ou considerados esquerdistas ou comunistas. As punições mais comuns identificadas nas fichas eram a coação em medidas disciplinares, como a negação de viagens internacionais, negação para participação em concursos públicos, demissões, entre outros. Os estudos e fontes secundárias revelaram a submissão dos professores e estudantes a interrogatórios, prisões preventivas, tortura e tratamento cruel. Em relação às violações da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 5 artigos, pelo menos, foram transgredidos, comprovando a hipótese de que o Estado brasileiro e o governo do Estado do Paraná praticaram crimes contra a dignidade humana entre 1964 e 1985. Como discussão, é fundamental apontar que a pesquisa sobre o período da ditadura civil militar é muito necessária, ainda mais em momento em que a história e a pesquisa nas ciências humanas são questionadas e desvalorizadas e frente às ondas de fake news e desinformação. Os dossiês DOPS nos permitem entrar em um assunto que quer ser esquecido e reabrir o debate sobre direitos humanos e sobre a história recente do Estado do Paraná e do Brasil. Por fim, concluímos que os documentos oficiais são uma fonte valiosa para a história da educação e que houve perseguição, investigação e punição de professores e estudantes paranaenses entre 1964 e 1985 e que os direitos humanos básicos desses indivíduos foram violados. Muito obrigada pela atenção e até mais!